Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estou gravando então o vídeo de revisão, né? Eu vou estar resolvendo aquela lista de exercícios que eu postei para vocês, com mais alguns, né? Que são alguns exercícios dessas duas últimas aulas que nós tivemos de integral dupla e de EDO de segunda ordem, tá? Que ficaram ali para a gente estar resolvendo, discutindo essas questões, tá? Volto a frisar, né? Reveja as atividades que nós tivemos ao longo dessa segunda parte, que provavelmente você vai conseguir ir bem na avaliação, tá? Então vamos lá, tá, gente? Determine a derivada direcional da função f de xy igual a xln de y mais z em P2EE na direção do vetor v igual a 2i menos j mais k. Muito bem, gente. A derivada direcional, né, a nossa DUF, no ponto, ela é dada pelo vetor gradiente vezes o vetor unitário. Tá? Então, vamos começar aqui ou calculando o vetor gradiente no ponto, ou calculando o vetor unitário. Lembrando que esse produto é o produto interno, perdão, ou produto escalar entre esses dois vetores. Tá? Então, no caso, eu vou determinar o vetor U. Né? O vetor U, ele nada mais é que o vetor V dividido pelo módulo do vetor V. Tá? No caso, ele já não seria unitário. Tá? Então, nós teremos aqui o vetor 2 menos 1 e 1, dividido então pelo módulo desse vetor. O módulo desse vetor vai ser 4 mais 1, ou seja, a raiz quadrada de 6. Tá? Então, nosso vetor unitário ele pode ser dado como 2 raiz de 6, que é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 6 sobre 6, que pode ser dado então como raiz de 6 sobre 3, tá? Menos a raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. No caso, eu já fiz a racionalização de forma completa. A nossa derivada direcional, então, o vetor gradiente, precisamos das derivadas parciais, tá? Então, a derivada da nossa função na variável x, tá? Então, derivando a nossa expressão na variável x, nós teremos ln de y mais z. Tá? Já vou calcular o valor dessa derivada no ponto. Tá? Então, a nossa f de x no ponto 2 e, tá? O que vai ser, então, ln de e mais e, que é o ln, então, de 2e. Tá? Aqui a gente poderia estar aplicando alguma propriedade dos logaritmos, tá? No caso, que é o log de um produto, eu poderia estar separando, então, em 2 logs, tá? Seria o ln de 2 mais o ln de e, tá? Ou podemos deixar desse formato, tá? Não tem problema algum, certo? A nossa derivada em y, ela vai ser dada, então, bom, derivando em y, a gente tem que lembrar que a função ln é uma função composta, tá? E x é constante. Então, teremos x, a derivada do ln é 1 sobre o que está dentro dele, então 1 sobre y mais z, vezes a derivada da parte interna em y, que é igual a 1. Tá? Então, a nossa derivada em y no ponto 2 e vai ser dada, então, por 2 sobre 2e, que é 1 sobre e, né? Ou sobre o número de Euler. Tá? E a derivada em z, tá? Ela vai ser a mesma derivada que é a derivada em y. Né? Nós teremos, então, x que multiplica a derivada do ln, que é 1 sobre y mais z, vezes a derivada de x de y mais z, que é igual a 1. Tá? Então, o valor dessa derivada em z para o ponto 2e
tá? Vai ser 1 sobre i. Perfeito? Tá? Temos aqui, então, a nossa primeira parte, né? No caso, o vetor gradiente, né? O gradiente da nossa função f no ponto específico, né? 2e, vai ser dado por ln de 2e, vírgula 1 sobre e, 1 sobre e. Tá? Vamos ver? Não deixei um espaço, vamos manter. Tá? Então, a nossa derivada direcional, derivada de u em relação a f no ponto especificado, vai ser dada por os nossos dois vetores. Então, 2ln de 2e, 1 sobre e, 1 sobre e, vezes o vetor unitário, que é raiz de 6 sobre 3, raiz de 6 sobre, menos a raiz de 6 sobre 6 e raiz de 6 sobre 6. Tá? Então, realizando o nosso produto, teremos a raiz de 6 sobre 3 vezes o ln de 2e, tá? menos raiz de 6 sobre 6e, mais raiz de 6 sobre 6e. Tá? Isso pode ser simplificado, a gente pode simplificar essas duas expressões, né, que são opostas. Nós temos então que a nossa derivada direcional é dada por raiz de 6 sobre 3 vezes o ln de 2 vezes o valor de e, e isso vai ser aproximadamente igual a raiz de 6 vezes o ln de 2 vezes o valor de e, fecha parênteses, dividido por 3, igual a 1,38. Tá? Lembrando, então, que essa é a taxa de variação na direção do vetor v. Perfeito? Vamos aqui para o próximo. Determine a derivada direcional da função f de xy igual a y cosseno de xy em P01, e U é o vetor unitário dado pelo ângulo θ igual a π sobre 4. Tá? Aqui já está apresentando uma expressão de forma completa, né, quando a gente tem o ângulo dando a direção, mas o vetor unitário, U, né, ele também pode ser descrito então como cosseno de θ, seno de θ. Né, ele sempre vai ser um vetor unitário. Tá? Então, nesse caso, precisamos das derivadas parciais. Então, a derivada em x, ela vai ser dada por derivada em x, temos y constante, e y, derivada do cosseno é menos, então menos y seno de x vezes y, vezes a derivada de y, né, de x vezes y, na verdade, que vai ser y, ou seja, teremos aqui menos y ao quadrado cosseno de x y. Tá? O nosso ponto é o ponto 0 e 1, tá? Então, a nossa derivada para o ponto especificado, tá? Derivada no ponto P, ela vai ser definida por menos 1 ao quadrado vezes o... Opa, calma. Aqui é seno, né? Então, seno de 0, né? E seno de 0 é 0, então a derivada em x é 0. Tá? A derivada em y, ela vai ser, então, dada como
Vou ter que aplicar aqui uma derivada, então, pela regra do produto. Então, a derivada primeira é 1. Então, teremos cosseno de xy mais y vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então, a gente vai ter aqui menos y vezes o seno de x vezes y, vezes a derivada de x vezes y na variável y, que é x. Tá? Nós temos aqui a nossa derivada na variável y sendo igual a cosseno de xy menos y vezes x, ou x vezes y, seno de xy. Tá? E a gente vai calcular o valor dessa derivada no ponto P, que nos foi fornecido, que no caso é 0 e 1. Tá? Então a gente vai ter aqui cosseno de 0 menos 1 vezes 0 vezes seno de 0. Essa parte inteira da expressão, então, ela zera. Então, nós teremos aqui 1. Isso indica que o nosso vetor gradiente da nossa função f no ponto P é igual ao vetor 0 e 1. Tá? Então, tem o vetor gradiente. A derivada direcional do f vai ser, então, dada por 0 vezes o cosseno de π sobre 4, que é o ângulo de 45, tá? Mais uma vez o seno de π sobre 4. Tá? Seno e cosseno de π sobre 4 são iguais, são raiz quadrada de 2 sobre 2. Esse vai zerar e temos aqui, então, raiz quadrada de 2 sobre 2. Tá? Que vai ser aí aproximadamente 0,71, na verdade 707, tá? Uma aproximação maior. Tá? Pessoal, esse vídeo fica por aqui, eu volto no próximo trazendo mais alguns, continuando no caso a nossa revisão. Então até daqui a pouco.